Sabe qual que é a chave? É ter a presença dele. Senhor, as bênçãos que você despejou sobre todos aqui presentes e os que estão em casa através da mídia. Trazer aqui hoje, que eu vou falar, é sobre o eu próprio. Porque o eu próprio é o que forma a nossa identidade, tá? Então esse eu próprio não pode nos dominar como nos dominava quando nós não tínhamos nascido de novo, éramos mortos espiritualmente. Agora nós nascemos de novo, mas foi o primeiro passo da vida eterna. Não é porque eu aceitei Jesus que está tudo bem, não. Eu tenho agora que buscar o meu crescimento espiritual, que a Bíblia fala de purificação para eu entrar na santificação, tá? Então, é um processo, não é só ir na igreja, escutar uma coisa ou outra, não é isso, tá? E nem quer dizer que não é para ir na igreja. É para ir, porque a Bíblia diz que é para congregar, né? Porque a pessoa diz, eu oro em línguas, tu vais no Espírito Santo, eu sei que eu tenho que ter oração diária, comunhão com Deus e tal, e a pessoa, eu já sei, eu faço isso por mim. Isso é uma coisa obrigatória para andar com Deus. Agora, comunhão na igreja é outro passo. Então é um todo, né, gente? É uma família que tem que estar junto. Porque nós temos que nos afinar aqui também. Se você viver sozinho lá no mato, você não precisa se afinar com nada, né? Você está sozinho, tá? Então, nós temos que buscar esta convivência com o Senhor pessoalmente, para Ele tratar do nosso eu próprio, justamente para não ter, sabe, essas rixas, porque, que nem ele diz, né, amigo ia com amigo se afiam, né, fica afiadinho, porque cada um se doa de um lado, para dar certo. Então é isso que Deus quer. Então não somos nós, eu vou explicar bem na Bíblia, na palavra, não somos nós que nos santificamos. Não somos nós que melhoramos porque, eu pus na minha cabeça que eu vou melhorar, você é uma cristã boa, você é uma cristã participante, você é uma cristã que serve. Não, não é com a minha força. É outro engano que existe, que as pessoas querem fazer coisas no reino de Deus, na igreja, mas com a própria força. É aí que está o grande erro, porque às vezes veio uma profecia, pode ser para a própria pessoa, ou veio através de outra, ou a própria palavra falou alguma coisa com você, mas você não está pronto ainda. Então precisa chegar no local, no momento, naquele lugar que você tenha a segurança de Deus para Ele te dar a obra, para você administrar. Nós somos administradores no reino, essa que é a verdade. Então nós temos que saber administrar muito bem o que é de Deus, para sermos galardoados, recompensados no céu. E Ele é tão maravilhoso que Ele começa a recompensar até aqui, porque se eu deixo Ele cuidar da minha vida, Ele começa a recompensar já. Você imagina depois como é que não vai ser. Então o que precisa ser eliminado de nós é um tal de eu próprio. Eu que sei, eu que faço, eu que quero, eu que mando, eu que governo a minha vida, eu que decido, e assim vai. Isso afasta Deus das nossas vidas. Então esse é um grande perigo. Por que que isso acontece? Primeiro, porque a pessoa não conhece a palavra de Deus. Mas não é conhecer com o intelecto. Está cheio de gente que lê a Bíblia e não tem Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 7. Então nós precisamos da cura do nosso eu próprio, que é o maior inimigo que nós temos. Porque se eu negar o meu eu próprio, se eu negar, o diabo não vai ter influência na minha vida, aí sim. Amém? Aí o diabo não vai ter influência. Então vamos Romanos capítulo 7, versículo 24, veja o lugar que nós temos que chegar quando nós estamos nos entregando de verdade para Jesus. Pensa nisso. Nós temos que chegar num lugar em Deus onde eu
nós vamos enxergar que não temos força para mudar a nossa vida. O pastor dele fala muito disso no livro dele, dizendo, você vai orar em línguas até o dia que você vai falar assim, Espírito Santo, age. Ô Jesus, eu não consigo fazer isso. Eu já tentei de tudo, então agora faça você. Ela, puxa, esperei a vida inteira, que bom que você não quer. E ele diz assim, então nós temos que chegar num lugar onde nós vamos odiar o pecado tanto que Deus odeia. Eu tenho que odiar o meu pecado tanto que Deus odeia. Então é isso aí que Paulo reconheceu no versículo 24 de Romanos capítulo 7, que ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, ele entendeu que o maior problema na vida dele era o eu próprio. Porque ele chega a falar aqui, puxa vida, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, né? O capítulo 7 fala sobre isso. Eu quero fazer o bem, mas não consigo, né? Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas aí ele percebeu e ele conclui dizendo, desventurado homem que sou, quem vai me libertar deste homem? Então é nesse ponto que nós temos que chegar, entendeu? Porque veja, quando Deus tirou o povo do Egito, ele levou o povo para o deserto. E lá no deserto, ele foi então curar, transformar o povo para poder entrar na terra prometida. Então o deserto representa para nós a transformação da nossa vida para nos santificar, para nós entrarmos na terra prometida, que é a vida espiritual. Terra prometida para nós agora é a vida espiritual, aonde eu tenho vitória em todas as áreas da minha vida. Essa é a vida que Jesus nos deu. Pensa nisso. Se não tem vitória, é porque está na carne. Ainda não teve a revelação, não se entregou, não chegou lá. E Deus não pode fazer nada. Então nós temos que chegar neste lugar da terra prometida, que é viver no Espírito. É no deserto que é a preparação. O deserto é o quê? São os momentos de oração que nós temos, diário com Deus. Para nós chegarmos nesse lugar de reconhecer que nós não temos força. Porque nós não crucificamos a nossa carne. Toda hora eu estou aqui dizendo, vamos crucificar, temos que crucificar a carne. Mas não somos nós que crucificamos a nossa carne. É uma entrega a Deus com a oração, aonde essa crucificação é feita por Ele. Quem que conseguiu ser crucificado com os pecados todos? Jesus. Sem pecado. Então Ele nos dá a condição. Eu não posso me crucificar. Não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Não é com a minha força. Então entenda que a mudança desse eu próprio não é com a nossa força. A crucificação nossa que tem que ser, que tem que ter, porque Ele diz que é para nós andarmos como mortos para a carne. Nós vamos ver isso agora. Isso, mortos para a carne, para o mundo, o mundo, vocês lembram que é a mente. Vocês estão lembrados? O modo de pensar é que conduz a sua vida, certo? Você vive o que você pensa, cada um. Tem um estilo de vida de acordo com o que pensa. Então, esse modo de pensar tem que ser transformado pela palavra, e aí o Espírito Santo que vai me guiar. Jesus que está vivendo naquele lugar, porque Ele é a palavra. Então Ele é que me ajuda a me crucificar, a minha carne, para eu não ir para o mundo. Como que é não ir para o mundo? Não entregar o meu pensamento para o mundo. Eu tenho total controle ao meu pensamento. Eu não aceito isso, porque o diabo só age no pensamento. Quando ele vem, que você está forte, é muito fraca a voz dele. Então ele não consegue te dobrar e te conduzir e manipular você. Então esta é a vida espiritual, a terra prometida com vitória. Quando nós chegamos neste lugar que Paulo reconheceu, que ele por ele, olha, apóstolo Paulo, hein? Escreveu todas essas cartas, deu a revelação de tudo que Jesus falou, explicando ainda o Antigo Testamento, né? Ele mesmo reconheceu, eu não consigo com a minha força. Que baita ensino que Paulo nos dá. Eu não me conheço,
Eu não consigo com a minha força. Eu reconheço, eu preciso de ti. Quem me livrará do corpo desta morte? Cristo Jesus, né? Então nós somos chamados para aceitarmos essa ação completa da crucificação, ok? Deus está te chamando, está me chamando para aceitar a ação completa da crucificação. É Ele que vai fazer. Por isso que não é dolorido, não é assim penoso, porque é Ele vivendo em você. Então você tem o gosto dele, você tem a vontade dele. Veja aqui Romanos 6, volta aí um pouquinho e vamos ver o versículo 11 de Romanos 6. Veja só. Ele diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vou ler até o 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então ele está falando do eu próprio aqui, ok? Isso é eu próprio. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então veja que a vida cristã, ela é um processo. Você vai adquirindo mais e mais condição de entrega a Deus. Não é num dia, você sabe. Aos poucos você está se entregando mais. Agora, o negócio é chegar no lugar da morte. Porque ele disse, considerai-vos. Ponto final. Considerai-vos. Você entende isso? É para eu me considerar morta. Mas é com a força dele. Ao pecado. Ao que eu não consigo. E ele virá então. Porque ele disse, se eu me considerar morta, o pecado não vai ter mais poder na minha vida. Não vou fazer isso. Isso não é de Deus. Se eu me considerar lendo a palavra, buscando o Senhor todos os dias, adorando o Senhor, eu vou me considerar morta para o pecado, para a carne, para o mundo. O mundo, vocês sabem que é o modo de pensar. Eu não vou me ajustar a uma pessoa que não está salva. Ao mundo, o jeito que eles vivem. Não é o contrário? Conversa com eles. Vê a vida deles. É uma vida sem Deus. Completamente. Então eu não vou me ajustar a isso. Eu já fui desse mundo, mas não sou mais. Então por isso que tem muitos cristãos que estão parados no primeiro passo, que é a salvação, que é a justificação que Deus deu. Mas não cresceram na justificação ao ponto de se considerarem mortos para o pecado. E é isso que Jesus diz em Lucas, quer ver? Capítulo 9. É isso que Jesus está dizendo para nós. Vamos entender melhor um pouco o que Jesus está dizendo sobre nos entregarmos a Ele e morrermos para o pecado. Tá? Então veja. Sabe por quê? O que interessa é o que nós somos dentro de nós, gente. O que nós somos dentro de nós é afetado pelo que nós pensamos. Se não for a palavra que está dentro de nós, nós estamos pensando errado. Deus não pode liderar a nossa vida. E nós ficamos sem a vida que Ele tem e é. Então veja o versículo 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Parece impossível chegar numa condição dessa, mas é possível. Eu me negar, ele diz, se você quiser vir comigo, andar comigo, então você tem que se negar. Jesus está falando, você quer andar comigo? Jesus está se oferecendo, quer andar mesmo comigo? Então se negue. Se negue, mas é todo dia.
tomando a sua cruz para segui-lo. É isso que ele diz. Então existem qualificações. Primeiro, nós acabamos de ler em Romanos 6. Nós temos que nos considerarmos mortos para o pecado. Gente, não é difícil isso. Eu tenho que ir falando para ir entrando na cabeça. Porque depois vocês vão estudando, vai vir na revelação. Vocês vão se ajustando cada vez mais. No começo, ai meu Deus, mas como? Não, não é você que vai fazer isso. Você só vai receber a revelação. O teu serviço é buscar a revelação para você poder praticar. Se você não tem a revelação, você não pratica. Porque não é só com conhecimento intelectual. Por isso que as pessoas não mudam de vida. Amém? Então, primeira coisa, aceitar que estamos mortos. A segunda coisa é aceitar essa entrega de vida a Ele, que tem que ser feita, como ele disse aqui, todos os dias. Tem que ser feito todos os dias. Ai, eu não mudo, eu estou sempre assim, eu não sei, Jesus não me cura, Jesus não faz isso, mas... Não, eu estou fazendo. Não, não está fazendo. Porque a gente adora por panos quentes. Deus não tem pano quente. Deus é as claras porque Ele é luz. E é isso que Ele quer mostrar para nós. Que nós nos escondemos de Deus, igual Adão, porque tinha pecado. Pecou, foi se esconder. Então a gente, não, eu oro, eu sou tão bom, eu faz nada. Não está se entregando. Isso você tem que se observar na hora que você vai orar. Você está se entregando? Porque se você estiver se entregando, a sua vida muda naquela hora. Amanhã você vem de novo. É isso que ele está dizendo. A qualificação para eu fazer o que ele diz aqui, venha após mim, me segue, se negue todos os dias. Pega a sua cruz. Então, eu aceito que eu estou morta. Não, eu não sou do mundo, eu sou de Jesus. Agora eu aceitei Jesus, eu vou atrás dele. Então, é o primeiro passo. Aceitar essa morte. Porque quando eu aceito Jesus, eu aceito a morte. Não, eu não posso ser do mundo e de Jesus, certo? Jesus é luz, o mundo é trevas. Jesus é vida, o mundo é morte. Então é mentira que eu aceitei Jesus. Então não vai ter mudança de vida. Então é isso que o Senhor quer, que nós cheguemos nessa condição para Ele ser a esperança da glória, que é o que está escrito em Colossenses. A esperança da glória é a própria presença de Jesus morando dentro de mim, vivendo. Salmo 91, foi que a gente viu? Aquele que habita, não que passeia, que visita. Aquele que habita, mora no esconderijo, no lugar secreto de Deus, tem uma vida transformada. Quem não mora lá não tem vida transformada. Não tem. Não tem. Vive igual aos outros que não tem Jesus. É a mesma coisa. Certo? Porque se você se encontra com Jesus, você não vai andar com quem não anda com Jesus. Não dá mais as conversas. O estilo de vida não dá mais. Você trabalha com as pessoas que não têm Jesus, mas você não se contamina com eles. Porque você tem um limite. Você nem entra na deles e nem eles entram na sua. Tá? É assim que tem que ser. Porque você já se decidiu, se optou, Jesus. Você nega a você mesmo. Você aceitou a morte, carne, mundo na sua vida. Você aceitou. Quem aceitou Jesus, aceitou isso. Precisa ver se aceitou Jesus mesmo. Né? Vocês estão entendendo? Porque essa que é a mudança, é maravilhosa. Porque Ele vai fazer toda a obra. E tudo aquilo que estava de lixo lá dentro, todo o sofrimento do passado, tudo Ele vai arrancar, não existe mais. Acabou. Além do que, de equilibrar a mente, de dar controle emocional, cura o físico. Põe a glória dele na sua vida. Você está tranquilo, isso é paz. Nada abala você. Nada abala você. Porque você sabe esperar nele, porque você espera nele todos os dias. Você tem que ficar lá, se encontrar com Jesus. Sabe qual que é a chave? É ter a presença dele. Não adianta você ficar pipi com Bíblia para lá, cá, escrevendo. Você não tem a presença dele. Por que
que não tem a presença dele? Porque não tem a palavra revelada aqui dentro. Então é sem graça. O cristianismo é chato, completamente chato. Porque vem falar, vem cá, para eu não fazer isso, não fazer aquilo, não querer isso, não querer aquilo, lá tem a dó. O que é isso? Esses crentes são muito chatos. Entendeu? Então, a vida cristã, sem a revelação da palavra, sem ela aqui dentro, é chata. Por isso que o povo larga, vai embora. Porque não morre para o mundo. Não teve um encontro pessoal com Jesus. Foi o que eu ensinei. A pessoa foi salva, mas está faltando a outra parte, que é a regeneração. Está cheio de gente salvo, não regenerado, perde a salvação. Porque volta para o mundo e fica se enganando. Não, Jesus eu jamais vou largar Jesus. Não, Jesus eu conheço, mas vive com o mundo. Quem vive com Jesus nega a si mesmo. Então o cristianismo não é qualquer coisa, gente, é sério, é questão de vida eterna. Pai, mais uma vez eu te peço, estende a sua mão agora sobre todos. Se faltou alguma bênção, se faltou alguma situação que não foi feita, que o Senhor faça agora, Pai, em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus, não só aqui, mas em casa também. Age agora, Senhor, e que todos estejam coroados com as tuas bênçãos. No preciosíssimo nome de Jesus.